Nem no feriado esse homem deixa de trabalhar. Doutor Álvaro Furtado conversando conosco, abrindo, né, doutora, a coluna de hoje, dessa terça-feira, falando sobre esse comportamento de tira, põe máscara, ambientes abertos, ambientes fechados. A gente acabou de ouvir aqui a informação sobre Porto Seguro, na Bahia, né, um dos principais pontos turísticos do país, e a liberação para não utilização das máscaras na cidade. Doutor, o que a gente pode acrescentar e falar, né, sobre esse tema? Bom dia. Bom dia, Carla. Carla tá sozinha hoje, né, Carla? E o Barão tá de Isso, folga hoje? tá. Barão tá de folga, mas a gente não, né, doutor? Firmes e fortes. Olha, Carla, eu acho que desde o começo da pandemia a gente teve muita dificuldade de começar a utilizar máscara. Agora vai ter que ser o ritual de não usar em alguns ambientes, que são os ambientes abertos, ventilados, e você ter realmente na sua bolsa, na sua mala, um kit de máscaras, como durante toda a pandemia a gente recomendou que tivesse esse ritual. Então, chegou no lugar, tá ventilado, é aberto, você tá ali no parque, você não tem necessidade de usar, especialmente você que está com o esquema completo, lá os idosos com 3 doses. Agora, se você entra no local, você sente ali, está aglomerado, não tem ventilação adequada, muita gente, e especialmente, Carla e ouvinte, se vocês ainda não têm as 2 doses, ou você é um idoso vulnerável que ainda não tomou aquela dose de reforço, a dose adicional, coloca a máscara, utilize esse dispositivo durante todo o tempo que você estiver nesse local fechado. Saindo dali, você tem seu kitzinho lá de álcool gel, higieniza a mão, tira a máscara, coloca a máscara dentro de um plastiquinho, ou você tem uma outra máscara. Então, até que a gente olhe os dados do Brasil e veja aí 30, 40 óbitos por dia, poucos casos, é recomendável que a gente utilize essa prática, especialmente em ambientes fechados. Agora, na prática é muito difícil, né? Esse negócio de tira, coloca, tira, coloca. E aí a nossa cabeça às vezes trabalha por um lado até ruim, porque você tirou, aí esqueceu de colocar, então tem que prestar atenção mesmo, especialmente, Carla, eu acho que as populações mais vulneráveis, os idosos, as pessoas que têm uma dose só, então prestar atenção nesse detalhe. É difícil? É muito difícil, especialmente quase depois de 1 ano e meio, 2 anos de pandemia, a gente está falando isso, né? E a máscara, Carla, vai ser um legado que vai ficar. Então, quando a gente fala de flexibilização, as pessoas que se sentem confortáveis utilizando máscara, que continuem utilizando, não tem nenhum problema utilizar máscara. Na verdade, o que a gente viu com relação aos outros vírus respiratórios, influenza, que existe uma família de vírus respiratórios, não é só o SARS-CoV-2. A gente teve uma queda absurda de infecção respiratória, porque as pessoas estão utilizando máscara. Talvez a gente recomende para alguns grupos específicos, em alguns cenários, utilizar máscara durante muito tempo, né? Pois é, doutor, mas olha, agora a gente vai, nesse feriado mesmo, muita gente foi viajar, né? Muita gente tá fazendo, voltando a fazer coisas que não fazia desde o começo da pandemia. E aí a pessoa muitas vezes se pega preocupada, pensando, poxa, eu não sei se eu estive exposto ao vírus ou não, à contaminação ou não, tô inseguro agora. E esses testes de Boa. farmácia, doutor, eles passaram a ser, enfim, largamente utilizados, né, pelas pessoas, porque a gente sabe que um exame RT-PCR para ser feito no particular, ali fora do convênio, né, sem a indicação médica, ele é muito caro. Os exames de farmácia, eles são menos caros, né, porque eles não são baratos também. Será que a gente pode falar, doutor, sobre a efetividade desses exames? Vale, não vale fazer o teste de farmácia? Olha, Carla, você contou uma situação que aconteceu comigo. A minha irmã me ligou ontem desesperada, que ela falou assim: olha, eu fui fazer um curso, tinha um monte de gente na sala e eu acabei tirando a máscara. E ela mora com meus pais têm 75, 80 anos. Ela falou: o que que eu faço agora? Vou na farmácia fazer um teste? Então, o que que acontece? Se você teve uma exposição de risco, teve contato com muita gente, está preocupado, então a primeira coisa que tem que fazer não é fazer teste. É você observar se você vai ter algum sintoma, se você começa com algum quadro respiratório, nariz escorrendo, garganta doendo, febre. Se você começa a ter sintomas, aí é o cenário de se testar. Você já se afasta das atividades. E os testes de farmácia, Carla, sim, representam uma boa plataforma para o diagnóstico, porque eles têm uma sensibilidade boa, eles são específicos e são testes feitos. São testes que, quando você for para a farmácia, presta atenção nisso. Você vai ter que pedir, porque tem vários testes para a fase aguda de doença. O teste que você vai pedir é o teste antigênico. É o teste que você vai detectar o fragmento do vírus. Não adianta fazer teste sorológico na infecção aguda. Então você vai lá, pede esse teste, tem que ter pelo menos 2, 3 dias de sintomas. Aí, se esse teste vier positivo, você
vai ficar afastado. Agora, mesmo se ele vier negativo, cara, tem um detalhe. A performance desses testes, ela não é espetacular. Então, você continua isolado, repete esse teste depois de um certo período. Então, o teste em si, ele não significa nada se você não levar em consideração quantos dias de sintomas você tem, para que você está fazendo esse teste. Então, ele pode representar, sim, uma ferramenta importante, mas sozinho ele tem pouco significado. Uhum, é uma ferramenta, como o senhor disse, mais uma ferramenta que a gente tem, mas não é o determinante ali para sua, né, para os seus hábitos, enfim, para suas escolhas. O doutor, o que é Exatamente. determinante nesse momento no combate ao coronavírus é a vacina, né? Antes de partir para o tema da vacinação para as crianças, né, que hoje também está na nossa pauta, eu queria ler a mensagem da Yolanda Mota. Bom dia, eu queria saber se todos vão tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 ou somente nós, idosos. Yolanda, a sua pergunta é pertinente porque agora a gente está priorizando vacinar os idosos, né, com a dose adicional. Muito provavelmente a gente caiu até 60 anos. Dependendo da quantidade de vacinas e o que os estudos mostrarem, muito provavelmente essa recomendação de dose adicional ela deve ser estendida nos próximos meses. Primeiro para as populações vulneráveis, lá os que têm as doenças de base, hipertensão, diabetes, doenças no pulmão, para depois talvez ela caminhar para uma recomendação maciça de imunização. Todos os guias internacionais, por enquanto, acabam priorizando, recomendando essa dose adicional para pessoas que têm uma idade mais avançada, porque a gente sabe que tem queda de imunidade, envelhecimento do sistema imunológico, então é recomendável, mas a depender dos estudos e da disponibilidade de dose, a gente sim deve estender essa dose adicional, primeiro para os vulneráveis, depois muito provavelmente para quase toda a população. Vacinação para as crianças, doutor Álvaro. E aí, tá chegando. A Pfizer, ela deve apresentar, né, ainda nesse mês de novembro, o pedido para a utilização da vacina nas crianças. E a gente estava conversando com o doutor Zerbini, né, que é um dos responsáveis pelos estudos e tudo mais. Ele estava falando sobre a diferença da dosagem da vacina, né, que Sim. em determinadas idades é 1/3 da dosagem, para os bebês é 1/10 da dosagem que a gente recebe. Quais as expectativas com relação a essa vacinação para as crianças? Você está otimista? Será que a gente vai ver nesse ano ainda aqui no Brasil? É muito importante vacinar as crianças, Carla. E pouca gente sabe, a gente teve no Brasil mais de 2.000 óbitos nessa faixa etária de Covid. Então é um número que as pessoas falam, poxa, 2.000 óbitos, assim, são 2.000 vidas perdidas, né? E as vacinas para as crianças, por que criança faz uma dose menor? Porque a capacidade do sistema imunológico, ela é muito maior do que do adulto. A criança, ela faz 10, 20 vezes mais título de anticorpo de proteção. Então não é necessário você fazer a mesma dose. E os estudos de eficácia lá entre crianças de entre 5 e 11 anos mostraram um resultado superior a 90% de prevenção de forma leve, moderada da doença. Quando a gente fala num contexto atual, de volta às aulas, a gente tentar retomar as atividades, é muito importante grupo específico na pediatria. Então as vacinas são muito bem-vindas para as crianças, que os pais fiquem tranquilos, porque a segurança dessas vacinas é muito, muito alta. Os eventos adversos graves, eles são mínimos, na ordem de grandeza muito pequena. Então é importante a gente confiar. Os pais sempre confiaram, né, cara, de vacinar as crianças, levar as crianças para a sala de vacina. Aliás, quando a criança chega lá no pediatra, vê aquela carteirinha toda completa, é um motivo de falar parabéns, está fazendo tudo certo. E as vacinas na história da pediatria salvaram muitas vidas, né, inúmeras vacinas, e a gente acredita sim que para o controle da pandemia e a retomada das aulas é importante a gente expandir essa ferramenta também na pediatria e os resultados são muito bons, os estudos com a vacina da Pfizer. A gente torce para que outras vacinas de vírus inativado também caminhem para estudos na pediatria, especialmente Coronavac e outras vacinas, para que a gente tenha realmente uma abundância de doses para essas crianças e que elas consigam retomar totalmente as atividades, porque realmente ficar 1 ano, 2 anos ceifado do processo de aprendizagem nas escolas e do convívio social é muito ruim para as crianças. Doutor, agora, será que nesse sentido a gente deve ter algum avanço? Será que a pandemia vai trazer isso de positivo? A questão das vacinas, de deixar a carteirinha de vacinação em ordem? Talvez os pais estejam olhando para isso com mais atenção agora? Com certeza, não tenha dúvida. Vai criar, assim, eu acho que era
SARS-CoV-2 antes e depois com relação às vacinas. As vacinas para Covid vão marcar história, até pelo investimento, por a gente entender que a gente consegue fazer vacinas, né, com investimento, com pesquisa, mas também da gente ressaltar a importância de cobertura vacinal. A gente infelizmente, no ano passado, Carla, a gente teve realmente reveses com relação às outras vacinas, porque os pais não levaram as crianças para imunizar. Então a gente torce agora nesse contexto de retomada, para que no momento que os pais forem levar as crianças para vacinar contra a Covid, que também aproveitem o momento e atualizem carteirinha vacinal. A gente não pode deixar, por exemplo, acontecer como um recrudescimento de casos de sarampo no Brasil, como aconteceu alguns anos atrás. Então é importante a gente pensar que não existe só Covid, existem outras doenças que são imunopreveníveis. O Brasil tem um Programa Nacional de Imunizações extremamente robusto, é um dos países onde tem todas as vacinas via Sistema Único de Saúde, então não é para perder essa oportunidade. Os pais olhem, conversem com os pediatras, atualizem as carteiras, não só as crianças, os adultos também têm uma série de vacinas para serem realizadas, disponíveis pelo Programa Nacional de Imunizações. Então é hora da gente, a Covid bateu o martelo para falar, vacina é bom, funciona, tem que tomar, é uma etapa importante na prevenção em doença infecciosa. Doutor Álvaro, só mais uma pergunta, pode ser? Do nosso ouvinte Carlos Roberto. Olha só, eu acho que vai responder a dúvida de outros ouvintes, né, nesse fim de ano, que vão receber parentes, vão receber visitas, ou então vão viajar. O Carlos Roberto, ele escreve o seguinte: se uma pessoa que vem de Vitória da Conquista, na Bahia, para São Paulo, ela deve ficar isolada antes de ter contato com os parentes que não tomaram a segunda dose da vacina, por exemplo? É algo parecido com o que se passou com a sua irmã, né, doutor Álvaro? Muito embora ela tenha tomado as 2 doses, enfim. Mas voltar a ter contato com outras pessoas. É recomendável um período de isolamento? Muito bom, cara. Vai ser o cenário de muita gente agora nas festas de fim de ano, né? Estamos em novembro, já todo mundo já está pensando nisso, já que o último Natal não foi muito favorável, né? Ninguém conseguiu fazer quase nada. O que eu acho, se você tem uma dose só, depende muito de onde você vai ficar, né? Na casa, quantas pessoas tem, se essas pessoas dessa casa já estão imunizadas, especialmente os idosos dessa casa já têm a 3ª dose adicional. Então, se você vai para um lugar onde está todo mundo vacinado, não tem necessidade de você se isolar. O único problema é se você chega nesse local ou no caminho você começa a sentir algum sintoma respiratório, começa a ter tosse, febre, aí chegando lá realmente o ideal é você ter isolamento e se testar. Agora, se você chegou, não tem sintomas e as pessoas que moram nesse local todas estão imunizadas, você vai fazer lá uma comemoração no local com boa ventilação, não tem problema nenhum, né? Então a gente vai recomendar as mesmas coisas que a gente falou ano passado, com exceção de máscara em ambiente ar aberto. Se for fazer uma festa com muitas pessoas, de preferência lugar ventilado, todo mundo vacinado, que se faça uma triagem das pessoas antes de ir para esse local, se alguém tem sintoma respiratório, não ir para esses locais. Mas esse ano a gente vai conseguir fazer muito mais coisa do que o ano passado, já que a circulação viral está muito, muito menor comparado ao que era dezembro do ano passado. Sem dúvida. Agora eu vou jogar aqui uma possibilidade que talvez possa servir para as pessoas, que é, voltando ao começo da coluna, doutor, utilização da máscara. Pessoa que viaja, né, chegou na casa de uma outra pessoa, bota a máscara, coloca a máscara, assim, protege as outras pessoas, se observa, né, doutor, já que, sei lá, se for ficar um tempo, uma semana, nos primeiros dias não teve nenhum desconforto respiratório e tal. Exatamente, eu acho que a ideia é você chegar ali, levar sua máscara, observar, se tiver alguém com sintoma, imagina só, você chega no local, tem um monte de gente, tem gente tossindo lá dentro, porque às vezes a consciência com relação a usar máscara sua, você tem, mas das outras pessoas não, às vezes elas podem estar ali e não contar que tem sintomas. Então toma muito cuidado, às vezes a pessoa vai para um lugar, agora no final do ano, para lugar com muita gente, às vezes vai para um hotel, ou vai para um hostel, aí tem muita gente ali, dorme no mesmo lugar, então cuidado com isso. Tem a sua vacina, você que não tomou a segunda dose, é importante tomar essa segunda dose. O mundo vai funcionar com relação a essa liberação para locais, eventos com passaporte vacinal. Então, sugestão, já pega sua carteirinha ou o aplicativo, guarda ela, plastifica, deixa ali, você vai utilizar isso durante eventos agora no final do ano e também para viagens internacionais, a depender do local e das políticas de cada país. Então, é importante a gente pensar que nesse mundo de transição da pandemia para o pós-pandemia, a gente vai ter que ter algumas adaptações
recomendações, né? E máscara, carteira de vacina, uma conduta de responsabilidade individual e coletiva, é isso que a gente espera de todo mundo para que a gente saia nos próximos meses agora com muito mais tranquilidade, né? Sem ter incremento de casos, é como a gente está vendo em alguns países do mundo. A nossa sorte é que a gente vai entrar no verão, diferente dos países da Europa que estão no inverno lá, com muita gente, ambiente fechado. A gente tem essa vantagem, vai entrar no nosso calorzão brasileiro, com o ambiente ventilado aberto, isso vai ajudar para os próximos meses, definitivamente. Doutor Álvaro, muito obrigada, viu, pela participação. Imagina. Mas essa participação hoje foi muito proveitoso aqui para os nossos ouvintes. Sexta-feira tem mais, né? Muito bom, tem mais. Sexta-feira estamos aí. Boa, aí Abraço, já Carla. Abraço, trabalhou. bom feriado.